todos, sejam bem-vindos, né, à nossa casinha. A quem nos assiste também, né, online, nos acompanha pelas nossas redes sociais. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as atividades aqui da nossa casa, né. Pedir também para que vocês possam colocar o celular no modo silencioso, porque o silêncio também é uma prece. Vou falar um pouquinho aqui das atividades da nossa casa, né? Que temos as nossas palestras aos sábados, temos a nossa venda de lanche aos sábados, de livros também, né? Que ajuda aqui na sustentação aqui da nossa casa, né? Das nossas atividades. Quem se interessar também e se tornar um sócio, né? Da nossa casa, de forma afetiva, né? Para estar ajudando na manutenção aqui da nossa casa. Quem quiser se informar sobre um sócio voluntário, é só passar ali na recepção que as meninas avisam também, né? Aí temos aqui as nossas atividades, que são os nossos estudos, né? Da nossa doutrina espírita. Quem se interessar em aprender mais sobre a doutrina também, pode procurar ali as meninas na recepção ou falar com qualquer trabalhador aqui da casa, né? Para mais informações sobre os nossos estudos, né? Temos a nossa evangelização infantil aos sábados, temos o nosso grupo também espírita dos jovens, né? Também que acontece a cada 15 dias. E quem estiver passando por tratamento do passe, passar também na recepção para marcar seu passe, para deixar tudo direitinho, né? Ver se já está terminando, quantos passos faltam, né? Para terminar. Qualquer informação, qualquer curiosidade, só falar com qualquer trabalhador da casa, passar na recepção também, né? Temos os nossos atendimentos fraternos também, que acontecem também aos sábados e também às segundas. Quem quiser também passar pelo atendimento, é só procurar ali as meninas também na recepção, né? Para estar deixando seu nome lá para o nosso atendimento. Eu vou aqui ler aqui um pouquinho desse livro, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho, uma mensagem aqui para a gente. O homem é o que pensa. Se você insiste em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrai para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade. E sua vida tomará um novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida a cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Então, com essa mensagem, a nossa evangelioterapia de hoje é com o nosso irmão Neto Estácio, que fala sobre misericórdia. Ser misericordioso para com os que te cercam, Emmanuel. E eu vou pedir para quem se sentir à vontade, confortável, para a gente fazer aqui a nossa prece inicial, para quem quiser fechar os olhos, né, quem se sentir à vontade. Então, vamos acalmar o nosso coração, os nossos pensamentos, pensar nesse instante, no aqui e no agora. Agradecer ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos trouxe até aqui para ouvirmos esse Evangelho, para que possamos aprender mais sobre o amor e sobre os exemplos que Cristo nos deixou. Que eles possam sempre permanecer conosco, ao nosso lado, nos atraindo para a prática do bem, do amor, da caridade. Que Jesus e Maria, com seu infinito amor e bondade, possa sempre nos guiar para que possamos fazer o bem, para que possamos agir com bondade, para aqueles que estão ao nosso redor, para que saibamos aprender cada dia mais a amar, a perdoar, a praticar o bem e a caridade em todos os momentos, e principalmente no nosso lar, com a nossa família, com os nossos amigos e no nosso ambiente de trabalho. Jesus, Mestre querido e amado, que teu amor e a tua luz nos fortaleça e guie-nos sempre pelo caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Então,
Maria. Boa noite a todos. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre misericórdia. Vamos ouvir os ensinamentos que Jesus nos deu através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, assim como ele ensinou todos os apóstolos. E aí, com esses ensinamentos aos apóstolos, eles repassaram para nós através dos seus versículos e de todas as suas passagens bíblicas. E a gente vai ver no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E lá no item 1, em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, esse ensinamento, Jesus nos ensina que nós temos que ser misericordiosos uns com os outros. Temos que ser aquelas pessoas que vamos enxergar o outro, não com um olhar de orgulho, nem de vaidade, nem com um olhar de enxergar os defeitos alheios. Porque às vezes a gente vê e conhece muitas pessoas que têm esses olhares. Aí no item 3, se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, nessa passagem, Jesus, a gente reflete sobre as crianças, porque a gente vê as crianças brincando ali, aí de repente, uma se zangou com a outra, aí uma vai para um lado, outra vai para a outra, aí de repente, elas estão lá brincando novamente, do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Então, desse jeito, é um dos caminhos que Jesus quer que a gente siga, ser como crianças, para que a gente possa saber perdoar e obter o perdão também das outras pessoas, e principalmente perdoar nós mesmos, para que a gente possa receber o perdão de Deus e também ser perdoado. A misericórdia é um complemento da doçura. Aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e passivo. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Então, se a gente não consegue, de maneira alguma, perdoar algum irmão nosso que não possa dar aquele perdão para a gente, mas que a gente possa estar sempre fazendo preces por esse irmão, porque de certa forma, se você fizer a sua parte, pedindo a Deus, aos Espíritos bondosos que possam fluir na mente desse irmão, para que ele possa nos perdoar, você está fazendo a sua parte. E ele, pela misericórdia divina, se ele não fizer o perdão para com você, quem vai estar perdendo é ele. E você já vai estar fazendo a sua parte,
e ele vai ficar mais adoecido ainda, porque o perdão, a falta de perdão em nós, hoje em dia, a gente vê muitos casos de doenças que partem do espírito para o corpo físico. Muitas pessoas adoecendo de câncer, de mazelas, que são ainda, os médicos ainda não conseguem saber diretamente o antídoto para aquele tipo de doença. E aí a gente vê que o ódio, o rancor, as maledicências, o orgulho, a vaidade, são as mazelas que nós ainda carregamos. Mesmo a gente às vezes assim não conseguindo dizer, não, eu não tenho nenhum desse tipo de mazela, eu sou aquela pessoa boa, sou aquela pessoa que não guarda maldade de ninguém, não guarda ódio de ninguém, eu perdoo todo mundo que tenta me fazer algo de ruim, eu tento buscar perdoar, mas às vezes sempre fica algum resquício de perdão dentro de nós, e aí isso às vezes levando em consideração o tanto de tempo que a gente tem em nossa vida, quem sabe se a gente conseguir chegar pelo menos até os 100 anos, daqui para lá a gente vai sentir no corpo físico aquela pequena falta de perdão que a gente não conseguiu dar para aquele irmão. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: uma grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e fazer sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Então, essa primeira maneira de perdoar é aquele perdão que vem do coração, aquele perdão que você diz assim: não, meu irmão, eu lhe perdoo. E ali a gente pede a Deus para que possa tirar todo aquele sentimento de ódio ou de rancor que a gente tem no nosso coração sobre aquela pessoa, e que a gente possa perdoar. E aí Deus, ele vem pela infinita misericórdia dele, ele aceita aquele perdão que a gente faz através daquele irmão. E já esse outro, que é a segunda maneira, a pessoa que às vezes vai dizer assim: eu perdoo esse irmão, só que às vezes é da boca para fora. Aí a pessoa vai e diz assim: não, eu vou perdoar ele, mas agora eu vou matar aquela pessoa na unha, vou fazer ele pagar tudo que ele fez por essa ofensa que ela me fez. Aí vai e fica fazendo várias coisas até que a pessoa se sinta tão ofendida que vai lá se humilhar. Aquela pessoa diz: meu irmão, me perdoe, eu nunca pensei que fosse passar por uma situação dessa, nunca imaginei. E aí eu queria que você me desse o seu perdão, mas de toda forma, como aqui o Evangelho nos diz, é uma forma de ostentação, essa forma de perdão. E aí ela não é aceita por Deus de forma alguma. Aí é por isso que aqui também tem, nessa parte do segundo item, que é reconciliar-se com os adversários. Nós que reencarnamos nessa nossa vida agora, e em outras mais que a gente tem pela frente, e nas que ficaram para trás, nós de lá para cá a gente vem arranjando muitos amigos, mas também a gente conseguiu arranjar muitos inimigos em vidas passadas. E aí, todo esse período que a gente vem nessa nossa caminhada, nós vem tentando se reconciliar com todos esses irmãos.
É por isso que às vezes nas famílias a gente vê que tem aqueles irmãos que não se dão bem uns com os outros. A gente vê, tem um pai com um filho que não se dá muito bem, às vezes é a mãe com a filha, ou o pai com a filha, ou vice-versa. E aí a gente vê que os nossos inimigos estão dentro do nosso seio familiar. Às vezes também no trabalho, na escola que a gente estuda, ou no nosso meio de amizades. Aí aqui no item 5, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centil. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Então aqui, Jesus ele quis nos ensinar que todas essas pessoas aos quais a gente não se dá bem, onde a gente chega no lugar que a gente só não olhar para aquela pessoa a gente diz, essa daí infelizmente meu santo não bateu com dela não. Eu vou ter que tentar trabalhar o mais possível assim de distância dela, porque essa pessoa aí não vai dar não, vamos ficar olhando para a cara dela de jeito nenhum. E aí a gente vê que esse é um adversário que a gente tem que tentar trabalhar a paciência, a indulgência, a tolerância com esse irmão, mesmo sabendo que ele vai estar enchendo a nossa paciência de vez em quando. E aí, como ele fala aqui, que o adversário, a gente vai se entregar ao juiz, e o juiz é a nossa própria consciência. A nossa consciência vai martelar. Não, mas eu tenho que tentar resignar e seguir a bola para frente. Eu não vou poder ficar me martirizando, achando que eu não me dou bem com aquela pessoa, ou que eu não consigo me reconciliar. Porque se a gente não se reconciliar, aí em outra vida que tem pela frente, a gente pode vir com ela, com essa pessoa, ou como irmão, ou ela pode vir como pai ou mãe, ou como filho. Por isso que muitas vezes a gente olha para aquela família e diz assim, mas essa família aqui, eu acho que ou eu fui adotado, ou eu nasci na família errada, porque muitas vezes a gente olha para aquela família, todo mundo parece ser parecido, mas só a gente que é aquela ovelha perdida no meio daquela família inteira. Mas é porque nós temos uma missão de se reconciliar com aquelas pessoas, porque às vezes assim pode ser que aquela família inteira a gente tenha feito mal em vidas passadas, e aí a gente é colocado no meio delas para que a gente possa gerar o amor, a fraternidade, a irmandade. E aí, através de todos esses sentimentos bons, Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dá assim, como se a gente vencesse aqueles inimigos. E aí, em vez de a gente guardar o ódio e o rancor daquelas pessoas, a gente vai ter gerado o amor, que é aquilo que Jesus nos ensina sempre em seus ensinamentos e suas parábolas, que a gente tem que aprender a amar todos os nossos irmãos, mesmo que a gente não se sinta bem do lado deles e nem com eles. Aí aqui no item 6, há na prática do perdão e na do bem em geral, mas que o efeito moral há também o efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aquele contra os quais conservaram rancor. Então, em vidas passadas, se a gente nós não sabemos quantas vidas a gente já teve de lá para cá. Pode ser que a gente tenha tido 10 vivências, 20 vivências de lá para cá. E, assim, quantas centenas ou milhares de pessoas
a gente não fez mal. E de lá para cá, cada vida que a gente vem, nós vamos encarnando e vem vindo aquela corda de inimigos para que a gente possa ir se reconciliando. E aí, como o Evangelho nos diz, mesmo além do túmulo, eles estão ali. Se a gente está desencarnado, eles vão ser os nossos obsessores desencarnados. Eles vão estar nos perseguindo, ali nos perturbando. E quando a gente encarna, pela nossa vibração, ainda que eles sentem pelo nosso perispírito, ele vem e consegue nos achar. E aí a gente vê que a nossa vida começa a dar tudo errado. Às vezes a gente briga com o marido, briga com a mulher, briga com os filhos, aí começa aquele desentendimento dentro de casa. E aí a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Será que não vai dar certo essa minha vida aqui com essa mulher ou com esse homem e tal? E aí a gente vê que muitas vezes são aqueles irmãozinhos que a gente teve aqueles desafetos em vidas passadas, que eles estão ali para fazer com que a gente tenha essas desavenças com os nossos familiares ou até mesmo com os nossos amigos mesmo fora de casa, para que a gente possa gerar uma confusão e ficar sem saber o que está acontecendo. E aí esses obsessores, eles são os precursores de todas essas desavenças que muitas vezes acontecem na nossa vida. Às vezes a gente está ali atrasado para o trabalho ou para ir resolver alguma coisa em algum lugar no centro da cidade, aí de repente a gente está ali caçando a chave da moto ou do carro e não acha. Diz, meu Deus, onde foi que eu deixei? Para mim que eu botei faca? Porque a gente sempre tem um certo lugarzinho que a gente sempre coloca aquela chave, deixada em cima de uma mesa ou de alguma estante, ou tem um chaveirozinho na parede. E aí às vezes a gente acha que colocou lá ou tem colocado lá, mas aí existem os brincalhões que aí vem fazer aquela brincadeira de que a gente acha que perdeu, e aí a chave está bem ali, olhando para a gente, e a gente não consegue achar ela. Aí é onde a gente tem que partir para a prece. Aí fazer a prece e pedir, oh meu Deus, faça com que eu consiga achar essa chave, que eu estou muito atrasado no meu trabalho. E aí, quando a gente olha para o lado, está ali a chave. E a gente, meu Deus, eu passei tantas vezes por esse lugar e eu não consegui enxergar. E assim são essas brincadeiras que os nossos obsessores fazem conosco. Aí aqui no Evangelho ele fala, o espírito mau espera que aquele quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles que, sobretudo, apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. É o que muito acontece com aquelas pessoas que hoje em dia têm esquizofrenia. Muitas pessoas que têm esse problema de esquizofrenia, eles passam por esses tormentos pelos seus obsessores. Eles vivem ali atormentando, e aí a pessoa, às vezes a gente vê essa pessoa com esse tipo de situação, que ele está ali, a gente pensa que ele está conversando sozinho ou está brigando sozinho, mas ali são os obsessores dele que não conseguem mais largar ele. Já está passando pelo processo de subjugação, que é um dos processos de obsessão mais fortes que tem para nós encarnados. Aí aqui a gente vai para o item 7, falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Hoje em dia, ainda existem algumas religiões que ainda fazem os sacrifícios materiais, que são aqueles sacrifícios que às vezes eles pegam algum animal ou algum tipo de comida ou bebida e fazem aquela oferenda para aquele, ou seja, para aquele espírito ou para aquele santo, aquela coisa. E aí esse tipo de
de sacrifício, ele não é agradável a Deus, porque aquela época de Moisés eram sacrificados as ovelhas, os pombos, e aí Jesus veio nos ensinar que o sacrifício agradável a Deus é o nosso próprio sacrifício, para que a gente possa, a nossa alma possa ser dada a Deus, mas que a gente possa ser puro, estar puro, quando a gente for para o seio de Deus. Porque é por isso que a gente passa por todas essas vivências, para a gente ir se purificando e adquirindo as nossas virtudes, porque elas já estão dentro de nós, adormecidas. Mas a gente tem que ir trabalhando pouco a pouco, durante todas as nossas vidas, nem que a gente possa ir melhorando um pouquinho cada uma delas, para que a gente um dia possa ser um espírito de luz, assim como Jesus era. Aí é que ele diz assim: se, pois, quando apresentasse vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a dádiva aí ao pé do altar, e ide, reconciliai-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Então, essa passagem, às vezes a gente lembra de alguma pessoa que a gente possa conhecer, que às vezes tem aquela forma de se intrigar uma com a outra, e aí deixa às vezes uma vida inteira sem falar com aquela outra pessoa, sem nem olhar para ela, e toda vez que vê o rosto para o outro lado, finge que não viu. E aí muitas vezes a pessoa vai na igreja, ou vai no centro espírita, ou em qualquer meio religioso, chega lá, está ali como se fosse uma pessoa bondosa e tudo, mas o que ela está deixando para trás? Essa falta de reconciliação, esse sacrifício de perdoar aquela pessoa, ou de chegar a se humilhar a ela e ter que falar com ela e dizer que perdoa ela por o que ela fez, ou que ela perdoe ela por o que ela possa ter feito. E aí às vezes a pessoa guarda aquele orgulho até o fim da vida, mas ela nem sabe que esse orgulho é o que vai prender ela a essa outra pessoa, até elas retornarem à vida no corpo material, porque elas vão, todas duas vão estar ainda presas no plano espiritual, ligadas uma à outra sobre aquele ódio, aquele rancor, por conta desse orgulho ferido de todas duas. E aí, por isso que aqui nessa passagem Jesus ele pede para que a gente possa ir fazer uma oferenda e rezar para as outras pessoas, que a gente possa estar com o espírito puro. A gente não possa ir chegar lá e rezar assim da boca para fora, fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, e oferecer para aquela pessoa que ela esteja bem, que ela possa se curar de algum mal. Mas aí assim, é só alguma coisa colocada da boca para fora, não vem do coração. Quando Jesus disse: ide-vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Porque a gente acabou de falar. Se a gente tem algo a se redefinir com algum irmão ainda, como o Evangelho aqui nos falou, a gente tem que ir em busca desse perdão, dessa ofensa, em busca de trabalhar esse nosso orgulho, porque nós temos que ir enquanto Ele está em nosso caminho. O que é o nosso caminho nessa nossa vida?
nessa nossa caminhada. Porque já pensou se a gente não conseguir perdoar aquela pessoa nessa vida, e aí vai se demorar assim 5 ou 10 vidas à frente para a gente reencontrar aquela pessoa, e aí se dependesse apenas daquele perdão daquela pessoa para a gente se elevar um pouco mais, olha o tanto que a gente não teria perdido por conta de uma única pessoa na nossa vida. A falta do perdão. E aqui no item 9 fala do argueiro e a trave no olho. Quantas vezes a gente deixa de olhar assim para a nossa própria vida e ver a vida dos outros? A gente acha que é melhor, a gente acha que aquela pessoa vive bem, está sempre numa boa. Às vezes tem aquele vizinho que a gente chama muitas vezes aqui no ditado popular de fofoqueiro, né? Aquela pessoa que está ali sempre olhando para qual é o caminhão que chega ali daquela loja, o que ele vem trazendo. E muitas vezes a gente fica naquela, se perguntando: meu Deus, será que essa pessoa não tem o que fazer da vida dela? Não, fica só olhando o que os outros conseguem. E aí é onde vem a inveja da pessoa. E tem a questão do orgulho e da vaidade também, porque a pessoa não quer se rebaixar àquela outra, e em vez de olhar o cisco que tem no olho dela, em vez de olhar a trave que tem no olho dela, fica olhando o cisco que tem no olho da outra pessoa. E aí ela tinha que se trabalhar para que ela possa conseguir, assim como aquela outra pessoa que ela está vendo está conseguindo crescer na vida, principalmente. Às vezes por conta da inveja, a pessoa só olha para as coisas materiais, mas não sabe o quanto aquela pessoa talvez batalha no meio espiritual dela. Todo dia pede a Deus que proteja ela, que dê força, coragem, para ela trabalhar todo dia para conseguir as coisas dela. E aí muitas vezes a gente vê aquele tipo de vizinho que só vive daquilo, de ficar olhando os outros e não se olhar. Então aqui no item 9 diz assim: por que veis um argueiro no olho do vosso irmão, vós que veis uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do vosso irmão. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outro antes de ver o que está em nós. Muitas vezes a gente também enxerga muitos defeitos das outras pessoas e às vezes não sabe o defeito que a gente tem. Às vezes só observa as nossas qualidades. Acho que a gente tem muitas qualidades e não consegue identificar os nossos defeitos. Só vê muitas vezes os defeitos das outras pessoas. Isso a gente tem que muitas vezes se espelhar naquilo que a gente está vendo, porque às vezes a gente vê nas outras pessoas aquilo que está em nós. E é por isso que a gente tem que buscar olhar para as outras pessoas e ver as qualidades, as virtudes que ela tem, que é para a gente se espelhar naquela bondade daquelas pessoas e não olhar os defeitos, porque se a gente vê os defeitos dela, consequentemente a gente vai também se envolver naqueles defeitos, não vai conseguir adquirir nenhuma virtude, assim como ela também. E aqui no item 11: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que ele atire a primeira pedra. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério,
e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Então, sobre essa passagem da mulher adúltera, a gente vê que a gente não deve julgar muitas vezes as pessoas, porque a gente julgando elas, a gente vai estar condenando elas, mas consequentemente nos condenando. Porque se nem Jesus condenou aquela mulher que cometeu adultério, que naquela época era um ato injusto, por que nós vamos condenar as outras pessoas? A gente vai julgar aquilo que a pessoa está fazendo de errado. Muitas vezes a gente pode aconselhar, chegar e aconselhar aquela pessoa, dizer: olha, isso que você está fazendo é errado. Será que você não pode fazer outro tipo de coisa que possa ser mais viável a você, que não possa cometer uma injustiça? E aí Jesus, nessa passagem, quando ele está escrevendo no chão, escrevendo com o dedo, ali ele estava escrevendo todos os pecados de todos aqueles homens e mulheres que chegaram para apedrejar aquela simples mulher. E ele, por sua misericórdia e seu conhecimento infinito do Pai, ele disse a ela que se eles não a condenaram, ele também não ia condenar, porque ele sabia a superação que aquela mulher ia ter em sua vida. Então, depois ela passou a ser uma das suas seguidoras até o fim da sua vida. Aquele que estiver sem pecado, que ele atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. A indulgência é um tipo de virtude que nós temos que praticar a todo dia. A indulgência é nós tentarmos nos colocar no lugar do outro. Às vezes a gente vê aquela pessoa sofrendo, às vezes pedindo algum alimento ou algo que seja assim de orações, e aí muitas vezes a pessoa vai dizer assim: não vou dar nada para aquela pessoa, não vou ajudar, porque ela tem outros parentes que tem mais e podem ajudar ela tem como se ajudar, eu não vou dar. E aí a pessoa deixa de praticar a caridade por conta do orgulho. E aí, através da prática da caridade, a gente também pratica a indulgência, porque a gente se imagina no lugar daquela pessoa. E se fosse eu passando por aquela necessidade de uma oração, ou de algo material, de algo financeiro para fazer um exame, fazer alguma cirurgia, alguma coisa, muitas vezes a gente não se coloca no lugar daquela pessoa, mesmo sabendo às vezes as condições que aquela pessoa tem.
A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar no bem, e sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante. Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio: não julgueis se não quiseres ser julgados, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, quando nós formos parar um dia assim para julgar uma pessoa, a gente tem que primeiro se colocar no lugar daquela pessoa, para que a gente possa não observar aquela coisa que a pessoa está fazendo, porque se a gente diz alguma coisa com aquela pessoa de ruim, ou não faz aquilo que é agradável a Deus, aquilo vai ficar interno naquela pessoa, e a gente vai também na nossa consciência, vai ficar gravado aquilo que a gente falou, e a gente vai levar além do túmulo. E aí, como aqui o Evangelho diz, que o Espírito ele vivifica, ele não morre, o Espírito é imortal. E aí a gente vai passar talvez décadas com aquela lembrança na mente de que poderia ter auxiliado aquela pessoa e não quis fazer a prática do bem. E lá nas instruções dos Espíritos temos o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras que Jesus mais deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdias com as da oração tão simples, que é a oração do Pai Nosso, que a gente pede sempre que Ele nos perdoe, para que a gente possa perdoar aqueles que nos fizeram mal. E aí, às vezes, a gente muitas vezes não consegue perdoar as pessoas e quer que Deus nos perdoe de algo que a gente às vezes fez de ruim e acha que foi algo tão simples. Escutai, pois, essa resposta de Jesus como Pedro, aplicai-a a vós mesmo, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. E humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, quando a gente tiver alguma situação de perdão, para que a gente possa utilizar a nossa misericórdia que está dentro de nós. E aí, para a gente ir finalizando o Evangelho de hoje, que a gente possa lembrar de Jesus em suas últimas palavras, quando ele estava sendo crucificado, e aquela cena que a gente, às vezes, quando assiste naquele filme da Paixão de Jesus Cristo, quando ele fala, ele faz através da sua misericórdia infinita, ele ainda pede ainda ao Pai. Ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E aí, desse modo, ele mesmo assim, com todo o apedrejamento, as chicotadas,
aquela coroa de espinho colocada na cabeça dele, todo aquele trajeto até o monte onde ele foi crucificado, todos os males, aquelas más palavras que as pessoas que eram contra os ensinamentos dele, mesmo com tudo isso, ele pediu a Deus que perdoasse todos os nossos pecados. E aí ele está há mais de 18 séculos ainda nos tolerando, esperando por cada um de nós para que a gente possa nos elevar um dia para chegar até Ele como espíritos puros e pessoas de bem, seja tentando ser como Jesus, porque Ele é o nosso modelo e guia da humanidade. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, nossa Constância, por esse lindo evangelho, sobre os ensinamentos do Cristo, que é sempre muito bom ouvir. Eu vou fazer aqui a nossa prece final, e logo em seguida vai ser o nosso passe. Então, vou pedir para quem se sentir à vontade, fechar os olhos, se sentar o mais confortável possível. E nesse momento, agradecer por esse momento, por esse evangelho, pelas palavras do Cristo, que sempre nos ensina, que nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre o que acontece ao nosso redor, que as palavras do evangelho possam nos fazer refletir nessa noite de hoje sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre todas as virtudes que ainda é tão difícil ao nosso coração, ao nosso espírito pôr em prática todos os dias. Mestre Jesus, que o teu amor e a tua bondade possam permanecer no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, que nesse momento, se ainda não sabemos perdoar, mas que possamos não desejar o mal ao nosso próximo, não desejar que nada de ruim aconteça com aquelas pessoas que temos nossas desavenças, que possamos fazer preces por elas e por nós também, para que possamos retirar do nosso coração, dos nossos pensamentos, todos aqueles sentimentos ainda contrários ao amor, à paz e à caridade. E que possamos, Mestre Jesus, todos os dias, nos espelhar nos teus ensinamentos bondosos. Que Jesus, nessa noite divina e maravilhosa, nos abençoe, que possamos retornar aos nossos lares com o nosso coração e com o nosso espírito cheio de amor e de bondade, para compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Permanece hoje sempre conosco, Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.